abortar. Eu acho que eles tinham esperança até a última hora que o Exército embarcasse na aventura golpista, o que não aconteceu. Hoje estão estabelecendo os limites de liberdade de expressão e crime em relação à eleição, por exemplo. Dizer que as urnas velhas transferiram voto de Bolsonaro para Lula, isso é crime. Se ele segurar esse voto mais 20 dias e só devolver um pouco mais à frente, ele pode atrapalhar o trabalho do Alexandre de Moraes de fazer esse acordo. Essa fala dele, ó, tá vendo o gesto ali? Ele tá bravo, tá gesticulando. Enquanto jornalistas militantes da esquerda tentam vender uma narrativa pronta sobre o julgamento da chamada trama golpista, é importante prestar atenção em como eles ironizam o ministro Fux e cantam vitória antes do resultado final. Assista até o fim e tire suas próprias conclusões. Aproveite para deixar sua opinião nos comentários. Pois ele está lendo, o voto está lendo desde o início do Estúdio I, ou seja, 13 horas, são 16 horas, então é voto estilo Fux, é demorado mesmo. A indicação é de que vai absolver, pelo que ele está lendo até agora, como a Carla falou, a indicação de absolvição. O Fux, na verdade, no primeiro voto dele, ele considerou como provas o plano punhal verde-amarelo, é aquele que o general propõe, ou planeja, ou escreveu, ou como ele disse, cogitou digitalmente a morte de Alexandre de Moraes, Alckmin e Lula, e considerou o Copa 22, aquele momento em que militares estão na rua monitorando Alexandre de Moraes e que foi abortada a missão. Até agora, para mim, não ficou muito claro de quem partiu a ordem para abortar a missão. Por quê? Porque o Exército não entrou, né? O Freire Gomes não topou botar o Exército para dar o golpe. Agora, como foi essa mecânica, assim, esse exato momento, a ordem de suspender, seria um atentado, seria uma prisão, não ficou claro para mim na denúncia da PGR. Aliás, se vocês tiverem esse detalhe, vocês me contem. Tinha uma questão de agenda, não tinha, Otávio? O julgamento tinha um ponto que o pessoal criticava que era os executores, porque o punhal verde-amarelo é a execução, né? Que seria o assassinato. Isso. O Copa 22, me corrija se eu estiver enganada, é um monitoramento, né? Para depois confeccionar o plano de execução. Copa 22 foi implementado, aquela coisa da vigilância, e o punhal verde-amarelo estava no papel, na cabeça, cogitou digitalmente, imprimiu no Palácio do Planalto. General Fernandes. General Mário Fernandes. Mas quando eles pegam o táxi, que eu lembro que foi um argumento usado pela oposição para diminuir o peso do punhal verde-amarelo ou do Copa 22, fala quem vai promover um assassinato e pega um táxi, ficou sem táxi no Brasília Shopping, não era isso? Isso, não conseguia achar táxi no Brasília Shopping para chegar até supostamente onde seria o apartamento do Alexandre de Moraes, né? É isso. Era isso. E aí tem um aviso, abortar a operação. Pelo que eu me lembro, o relatório da Polícia Federal não afirma categoricamente a razão, mas pela cronologia dos fatos, fica claro que eles foram procurar o Bolsonaro e alguém no palácio, ou o Bolsonaro, ou alguém falou, não vamos embarcar nessa jogada. Né? Tanto que eles ficam indo... pelo contrário, desculpa. O comandante do Exército teria... Lembra que tinha uma reunião do Bolsonaro com os comandantes? E aí eles falam, olha, não rolou, não deu certo, vamos abortar. Eu acho que eles tinham esperança até a última hora que o Exército embarcasse na aventura golpista, o que não aconteceu. Pelo que eu me lembro, o relatório não afirma categoricamente a razão, mas sugere pela cronologia que teria sido isso. Eles tentaram até a última hora a adesão da cúpula das Forças Armadas e não conseguiram. Então, e não fica esclarecido, alguns codinomes ali não ficam totalmente identificados. Isso. Né? Eles se dão nome de seleção. Japão, Gana, essas coisas. Mas esse não é o núcleo de hoje, né? Não. Hoje não. Então, o Fux levou em consideração essa prova, né? Copa 22 e o plano. Hoje está sendo julgado a fake news, né? Que as urnas fraudaram a eleição. Nesse núcleo, tem um que recebeu ordem do Braga Neto para atacar a família do Batista Júnior e do Freire Gomes. O Fux levou em consideração que o Braga Neto participou da tentativa de golpe. E se ele deu uma ordem para coagir, né,
que é a denúncia da PGR, o comandante do Exército da Aeronáutica, eu fico curioso nesse ponto, como é que o Fux vai absolver esse ex-militar Ailton, que foi expulso do Exército, se meteu aqui no Rio de Janeiro, ele é conhecido no Rio de Janeiro, inclusive ele que participou de uma negociação de devolução de armas com o Comando Vermelho quando houve uma operação militar, uma das GLOs, uma das intervenções militares no Rio de Janeiro. Era um militar cheio de história nebulosa. Foi expulso, inclusive, né? Foi expulso, Foi. e dado como morto, e a ex-mulher recebe pensão. Ele estava, inclusive, chegou a se cogitar, na época, dele fazer delação. Mas, quando se cogita delação, eu já sei que tem duas possibilidades. A primeira, ele está cogitando delação. A segunda, ele está mandando recado. Ele está ameaçando para ter algum tipo de ajuda, algum tipo de aporte financeiro, algum tipo de assistência jurídica. Por isso que eu não embarco muito em cogitação de delação, não. E, por fim, hoje estão estabelecendo os limites de liberdade de expressão e crime em relação à eleição, por exemplo. Porque você dizer, eu não confio na urna eletrônica, é liberdade de expressão. Isso está garantido na Constituição. Você dizer, eu prefiro o voto impresso, isso está garantido na Constituição. Agora, você dizer que as urnas velhas transferiram voto de Bolsonaro para Lula, isso é crime. É isso que o STF está definindo, esse parâmetro, esse limite, né, que é bem claro. Eu uso muito esse exemplo, eu li esse exemplo, não é meu. Se você vai a um cinema e grita no meio da sessão, eu vou embora porque o filme é ruim, liberdade de expressão. Se você levanta no meio da sessão do cinema e diz, eu vou embora porque o Lanterninha é pedófilo, isso é crime. O tom do comentário é o mesmo de sempre. Criminalizar quem pensa diferente. É impressionante como a emissora tenta transformar divergência política e de opinião em crime, ignorando completamente os abusos e excessos do próprio sistema. Então, é mais ou menos isso que o STF está deixando mais claro, porque eu já tinha esse entendimento. Acho que todo mundo tinha esse entendimento do que é liberdade de expressão e do que é crime, mesmo porque nós, no jornalismo, vivemos de liberdade de expressão e sabemos esse limite do que é crime e do que é a liberdade de expressão. E o STF está indo além, né? Você coloca essas balizas, importantíssimo, para deixar bastante claro, com base na lei brasileira, que é diferente da lei internacional. E o STF está indo além da questão do que é a manifestação de expressão, liberdade de expressão e o que é crime, e está havendo uma organização criminosa com um método organizada com base nesse crime para cometer outros crimes, né? O crime contra as urnas para conseguir derrubar o governo. Malu, você tem uma apuração específica sobre como os aliados de Bolsonaro estão vendo a expectativa deles em relação à prisão do ex-presidente? Sim, é só antes falar uma coisa que eu acho que é importante, que o que está em julgamento aí não é só a fake news, né? No caso desse Instituto Voto Legal, que está sendo julgado hoje, esse relatório que dizia ter problema nas urnas eletrônicas, ele foi usado para pedir auditoria nos resultados da eleição, reversão nos resultados da eleição, né? Uma série de atitudes tomadas para questionar o resultado da eleição de modo a tumultuar o ambiente. Eu entendo que é por isso que toda essa discussão foi parar nesse inquérito da trama golpista. E aí, Júlia, a gente está vendo aí o ministro Fux falando na sessão do julgamento, são 3 horas só, Otávio, tá até só, light tá bom, o negócio. Né? tá até curto. Malu, ele está no preâmbulo. Está no preâmbulo, vamos ver. Diz a Carla que a coisa vai acabar logo. Então, aí nesse caso seria
voto de flash. Mas nessa primeira parte aí que o Fux está falando, ele está dizendo, ele está se justificando, ele ficou um tempão se justificando em relação ao voto da trama golpista. Ele dizendo que ele realmente mudou de opinião em relação aos julgamentos anteriores e que isso não significa fragilidade no pensamento, e sim o fortalecimento da compreensão do que seria Estado de Direito, que ele precisou dormir com a consciência tranquila, tudo isso justificando por que ele mudou de opinião em relação aos julgamentos anteriores. E por que eu estou falando disso antes de contar da minha apuração? Porque essa posição do Fux é a última esperança, o último fio de esperança em que os bolsonaristas estão se agarrando para tentar, já que não deu para conseguir nenhum alívio na situação do Bolsonaro, está condenado à prisão em regime fechado, ou seja, num aparato estatal, num presídio ou num equipamento estatal, eles estão tentando agora a última das últimas tentativas, que é tentar empurrar a execução da pena para 2026, na expectativa de que aconteça algum último milagre. E para isso, dado que já teve a condenação, só falta publicar o acórdão para que a sentença seja executada, né, para que o Alexandre de Moraes determine o cumprimento da sentença, que é de 27 anos e alguns meses, eles precisam ganhar tempo. E aí a apuração que a gente fez é justamente em relação a um pedido que o ministro Fux fez na semana passada para que fosse devolvido a ele o voto que ele até já tinha apresentado revisado, esse voto cumpridíssimo de 12 horas, que ele, assim como todos os outros ministros, já tinham devolvido para o tribunal revisado. E aí, quando todos terminaram de devolver no dia 15 de outubro, ele pediu de volta, supostamente para corrigir, fazer ajustes de erros gramaticais. Então, e o que isso significa? Por que os bolsonaristas estão comemorando isso? Porque, pelo regimento do Supremo, esse acórdão ele deve ser publicado até 60 dias do julgamento. A data que é considerada é a data em que a ata do julgamento foi publicada, que foi 24 de setembro. Então, eles teriam até 24 de novembro para publicar esse acórdão, com tudo direitinho, a versão definitiva do que ocorreu no julgamento, já com a sentença. E aí, só que nesse período, os juízes, os ministros, eles têm o direito de pedir para revisar o voto e eles têm até 20 dias para devolver esse voto revisado. E aí, a esperança dos bolsonaristas já que o Fux está do nosso lado, se ele segurar esse voto mais 20 dias e só devolver um pouco mais à frente, ele pode atrapalhar o trabalho do Alexandre de Moraes de fazer esse acórdão e acabar deixando realmente que o acórdão seja publicado só no dia 24 de novembro. E isso, por sua vez, empurra mais 5 dias úteis, tem a defesa para fazer, não sei se são úteis ou corridos, tá? Mas 5 dias para fazer a defesa e a partir daí os recursos e a partir daí o julgamento dos recursos. Isso vai empurrando a finalização de todo o processo para muito perto do recesso do judiciário. Qualquer coisa que aconteça, o recesso do judiciário, se não me engano, é no dia 20 de dezembro. Qualquer coisa que acontece aí nesse período pode acabar empurrando o julgamento para o ano que vem. O que eu apurei junto com essa expectativa, essa torcida dos bolsonaristas, é que não está parecendo que o ministro Fux vai fazer isso. Ele falou para diversos interlocutores que ele não vai usar o prazo de 20 dias para entregar esse voto. Então, ele está indicando que não vai também esticar tanto a corda com o Supremo, embora aí nessa fala dele, tá vendo o gesto ali? Ele tá bravo, tá gesticulando, tá tentando, tá mandando várias indiretas para os colegas, ele tá tentando de novo reafirmar sua posição, mas aparentemente não vai fazer disso desse prazo específico, um cavalo de batalha. E aí, por fim, Júlia, só para encerrar, sobra um último recurso para a defesa tentar empurrar esse julgamento, que seria conseguir emplacar a tese dos embargos infringentes, que são detalhes do detalhe da sentença, discutir ali coisas cosméticas em relação a como se aplica a sentença. Então, o senhor falou isso na sentença, será que é para cumprir assim ou assado? Bem detalhe mesmo protelador,
que eles estão tentando emplacar. Já existe no Supremo um entendimento de que, nesse caso específico, como só teve um voto pela absolvição, os outros 4 pela condenação, não cabe esse embargo infringente. Mas a defesa vai tentar fazer esse recurso ainda assim, tentando justamente agora, a única coisa que eles querem é empurrar para 2026. Bom, resumo, no início do mês a esperança dos bolsonaros era que o Trump mandasse um destroyer para o Lago Paranoá para absolver o pai, uma anistia no Congresso, e agora estão se pegando há 5 dias aos erros ortográficos do Fux. Foram da bomba atômica aos problema, digamos assim, ao corretor ortográfico. Ao corretor ortográfico do Fux. Uma coisa é o ministro Luiz Fux ter um voto divergente, por mais que se discorde do teor do voto dele. Outra coisa é usar de brechas para atrapalhar a publicação do resultado em que ele foi minoria. Por ação do Valdo Cruz aqui, ele prometeu a Flávio Dino entregar ainda nessa semana. Então, a conferir se de fato a Malu falava isso, que já tinha sinais de que ele não ia se alongar muito. E a data final, Malu, parece que mudou para 11 de novembro, tá? Que não é mais... houve uma mudança no entendimento deles do STF. Do prazo final. Do prazo final, exatamente. Havia uma dúvida, mas aí houve uma mudança nas regras. Isso a gente fala o tempo todo, que é muito comum no STF também. Abre-se um parênteses. Confuso, né? Varia demais. A respeito, não conta mais a partir da data da publicação da ata, mas da promulgação do resultado, da ata do acórdão, mas da promulgação do resultado, que foi no dia 11 de setembro. E aí, Júlia, tem a ver com aquilo que você já falou algumas vezes, né? Existe essa pressa em resolver esse assunto antes do final do ano, né? Para que não sirva para combustível para discussão política. Faz sentido. Então, os dois lados, né? O STF, se mudou o entendimento, está tentando antecipar. Se é mesmo isso, está tentando antecipar e não deixar ficar para o ano que vem. E, por outro lado, a expectativa dos apoiadores de Bolsonaro que surja alguma coisa que os ajude para empurrar para 26, mas o Fux já disse que vai devolver essa semana. É claro que a gente vai acompanhar tudo com vocês. Vou colocar outro assunto aqui para a gente. O presidente Lula está, neste momento, em viagem para a Ásia, onde participa de compromissos na Indonésia e na Malásia, durante a cúpula do Sudeste Asiático. Entre uma agenda oficial e outra, o Itamaraty reservou... E repare que quando o ministro Luiz Fux vota, o foco da análise não é o conteúdo jurídico, mas a tentativa de encaixar o voto na narrativa política da esquerda. O objetivo é claro, moldar a percepção pública e não informar de forma equilibrada.